Oi, pessoal que está pensando em estudar fora. Aqui está a parte 2 da minha apresentação sobre bolsas de estudo para estudar no exterior, especialmente para brasileiros. Isso é o que nós vamos ver hoje. Bem, passo a passo, como aplicar para uma universidade ou para uma bolsa de estudos. Primeiro, você vai ter que escolher o país onde você quer ir estudar, a universidade, o departamento, o curso e o orientador ou a orientadora. Isso tudo eu expliquei no vídeo anterior. Neste vídeo agora eu vou explicar como aplicar para a universidade e para bolsas de estudos. E nos próximos vídeos eu vou explicar como se planejar para poder se graduar em tempo. As universidades e as instituições que oferecem bolsas de estudos geralmente têm pré-requisitos relacionados ao seu perfil. Por exemplo, os anos de educação. Existem instituições que exigem que você tenha, por exemplo, um mínimo de 8 anos de educação, contando desde o jardim de infância até hoje em dia. Então, você vai ter que olhar todos os seus anos de educação e ver se você tem um número mínimo de anos para poder aplicar. Algo muito importante são os seus títulos. Por exemplo, se você já terminou a graduação, então você vai ter, por exemplo, o título de licenciado ou de bacharel, né? Se você já tiver terminado o mestrado, você vai ter o título de mestre e assim por diante. O que vale como bacharel, licenciado, mestre, doutor no Brasil pode não ser igual ao que vale nos outros países, especialmente se você tiver feito um curso online ou se você tiver feito um curso de menos de 4 anos. Neste caso, é bem provável que não seja válido em outros países, tá? Então, veja bem, verifique se o curso que você tomou pode contar no país aonde você quer ir. Se você está em dúvida e se você tem o dinheiro para fazer isso, contrate um advogado especialista nisso ou uma firma de advocacia que ele vai poder que a firma vai poder fazer a equivalência do título do Brasil com o país aonde você vai. Também é necessário que você saiba a língua daquela universidade ou daquela instituição, né? Geralmente é inglês o mínimo, né? Mesmo que você vá para um país cuja língua materna não seja inglês, você quase com certeza vai ter que fazer uma prova de inglês para poder passar. Então, verifique como você pode aprender inglês para poder fazer as provas. Também a nacionalidade. Por exemplo, a Bolsa do Ministério da Educação do Japão, Mombuka Gakusho, exige que os candidatos não tenham cidadania japonesa, tá? Então, isso é importante. Existem também instituições de bolsas que oferecem bolsa só para pessoas de países em desenvolvimento, né? A JICA, por exemplo, é uma delas. E existem também instituições que exigem que a pessoa tenha a nacionalidade do próprio país onde está a universidade. Nos Estados Unidos existem muitas bolsas de estudos que só servem para estadunidenses. E idade, por exemplo, se você estiver querendo fazer au pair para ser babá em outro país e estudar ao mesmo tempo. E se você também quiser fazer a bolsa Mombuka Gakusho, existe um limite de idade. Então, preste atenção nesse limite, porque se você tiver passado da idade, você vai ter que buscar uma oportunidade diferente, tá? Existe uma pilha de documentos que você vai precisar para poder aplicar para uma universidade ou uma bolsa no exterior. Eu vou falar muito mais sobre isso no próximo vídeo, mas aqui eu te deixo umas dicas básicas. Você vai precisar de diplomas.
Preste atenção que diploma não é o mesmo que certificado. Diploma vale mais do que certificado. Existem países que não vão aceitar se o seu documento estiver escrito certificado em cima em vez de diploma. Então, como eu falei antes, você tem que verificar a equivalência do seu diploma em relação ao país aonde você quer ir, tá? Também você vai precisar do seu histórico escolar. Existem universidades e instituições que exigem todo o seu histórico escolar, desde o primeiro ano da escola até hoje, e existem outras que não, vão querer só o último histórico escolar. Você vai precisar também de um currículo vitae. Esse currículo pode ser um que você faça com seu design, com seu estilo, ou pode ser um padronizado. Existe, por exemplo, um website que se chama Orcid. Lá existe um estilo de currículo que é aceito no mundo todo e quando você estiver aplicando para uma posição como estudante no exterior ou como profissional, por exemplo, como professor universitário, vão exigir que você tenha um Orcid, tá? Então, verifique como você precisa fazer esse currículo. Você também vai precisar de comprovantes de emprego. Os comprovantes de emprego são documentos dizendo fulano trabalhou nesta empresa do dia tal ao dia tal, com essas funções, e aí com a assinatura embaixo, tá? Você também vai precisar de cartas de recomendação, de preferência de professores universitários e de preferência que esses professores universitários estejam em posições altas no seu departamento, como, por exemplo, o chefe de departamento ou doutores, né? Se for um professor só com mestrado, provavelmente não vai valer tanto, tá? Então, quanto mais alto na hierarquia, melhor. Também é importante você pensar que existem algumas coisas que custam dinheiro. Por exemplo, existem universidades que exigem que a sua universidade original envie diretamente para eles pelo correio o seu diploma e o seu histórico escolar. Por exemplo, no meu caso, a UFPA, né? Vamos dizer que eu me graduei na UFPA e eu quero estudar nos Estados Unidos. Neste caso, eu tenho que pedir para a UFPA colocar o meu diploma num envelope fechado e enviar pelo correio diretamente para a universidade nos Estados Unidos para a qual eu quero aplicar. Entendeu? Outra coisa que pode custar dinheiro, firma reconhecida e também cópias autenticadas, né? Tudo isso custa dinheiro, então você tem que se planejar bem para ter o dinheiro contadinho. Existem instituições que exigem que você já tenha um possível orientador antes de aplicar. Neste caso, a primeira coisa que você tem que fazer é ler as publicações do professor ou da professora que você quer que seja seu orientador, tá? Por exemplo, você faz uma busca pela internet, procura qual professor você gosta, que você gostaria que fosse seu orientador. Aí, depois disso, você procura quais são as publicações em revistas científicas e em livros acadêmicos. Depois você tem que ler essas publicações, tá? Isso pode custar dinheiro. Existem alguns professores que colocam grátis, né, essas publicações na internet, mas existem muitas publicações que custam dinheiro. Por exemplo, artigo científico, é muito comum que cada artigo científico custe $30. Então, sai muito caro, né? E livros também saem caro. Então, você tem que verificar quanto vai custar. Mas é muito importante que você leia o máximo possível de publicações daquele professor. Senão, ele não vai te dar bola, se você não conhecer a pesquisa dele. Depois que você tiver lido
você entra em contato com esse professor. Você vai encontrar o e-mail na internet, com certeza, no website da universidade, e aí você envia um e-mail muito educado, muito humilde e que mostre que você realmente conhece a pesquisa desse professor. Então você diz, seja bem específico. Eu li o seu artigo tal e eu adorei a parte tal, porque a minha opinião é tal. E então você fala alguma coisa inteligente para chamar a atenção desse professor e para que ele se interesse de conversar com você, porque professores universitários são muito ocupados. Muito ocupados. Então, ele não vai dar atenção para uma pessoa qualquer que não conhece e que nem leu o trabalho dele, entendeu? É por isso que é importante que você seja bastante humilde e que você esteja familiarizado com a pesquisa desse professor. Depois que você estabeleceu o primeiro contato com esse professor, mantenha o contato. Lembre-se de que esse professor tem centenas de alunos e vai se esquecer da sua existência em um segundo. Então, você tem que continuar enviando e-mails até formar um relacionamento com esse professor para que ele não se esqueça de você. E por último, depois que esse relacionamento já se estabeleceu, peça uma carta de recomendação para aplicar para a sua universidade ou para a sua bolsa de estudos, ok? É muito provável que a instituição faça uma entrevista com você. Então, para se preparar para fazer entrevista, é como uma entrevista de emprego. Você tem que imaginar o que eles podem te perguntar e preparar possíveis respostas. Como você pode imaginar? Você vai para o website da universidade, estuda tudo que está escrito lá, entra na página do departamento que você está aplicando, estuda tudo lá, leia as publicações dos professores, veja se você tem como saber quem são os professores que vão te entrevistar ou os representantes da instituição que vai te dar a bolsa e imagine o que é importante para eles, o que eles querem num aplicante, num candidato a graduação ou pós-graduação, né? Então, você tem que pensar nisso e escreva suas respostas num documento para estar preparado. Quando for o dia da entrevista, vista-se profissionalmente. Quando eu apliquei para minha bolsa, era uma completa sem noção, eu me vesti de qualquer jeito, bem que eu queria que alguém tivesse me falado naquela época que tinha que se vestir profissionalmente. Mas agora, felizmente, eu tenho a oportunidade de te falar que você tem que se vestir de forma formal, tá? É muito importante a aparência nesse dia, porque a primeira impressão é a que fica, como você sabe. Seja pontual, não de chegar na hora da entrevista no segundo em que ela deveria começar, mas na verdade chegue meia hora antes ou 15 minutos antes. Assim você também se prepara psicologicamente, faz uma meditação, né? Para estar preparado para a entrevista. E também treine com alguém ou no espelho, né? Faça um teatrinho aí com entrevistador para que você possa estar preparado também para qualquer pergunta surpresa ou para ficar menos nervoso. Enfim, o mais importante é que você pesquise antes de aplicar, porque aplicar exige energia, exige tempo e muitas vezes exige dinheiro. Então, você não quer desperdiçar tudo isso, né? É melhor você pesquisar quais são os pré-requisitos antes, você ter tudo organizado, porque se faltar um documento ou se você não for o perfil que eles estiverem procurando, aí você perdeu todo aquele esforço, né? Então, informe-se antes, especialmente em relação aos documentos que você precisa. Os documentos que eu mencionei aqui são apenas os básicos. Existem instituições que exigem outros documentos mais. Então, informe-se e anote tudo, tintim por tintim. Também pergunte a outras pessoas
que estão na mesma situação que você. Pergunte à universidade, pergunte aos professores, pergunte aos ex-alunos, pergunte a outras pessoas que já conseguiram essa bolsa antes para que eles deem dicas para você, tá? Também entre em contato com essas pessoas e mantenha esse contato, porque vai ser muito importante para você ter essas relações para ficar a par de qualquer novidade, de qualquer dica. E por último, aplique. Eu sei que isso dá medinho, você pode ter síndrome de impostor e pensar, não, isso não é para mim, mas sim é para você, tá? Você vai conseguir, mas tem que estar preparado e tem também que ter muito claro que você pode não conseguir a primeira vez, né? E se não conseguir a primeira vez, tenta de novo, tá bom? Então, boa sorte e a gente se vê no próximo vídeo.